Olá, eu estou passando por aqui para tentar esclarecer, explicar um pouquinho melhor o exemplo que eu utilizei com o propósito de incentivar, de estimular a narrativa acerca da sua experiência de vida. No caso em questão, eu citei como exemplo a história de uma senhora, filha de uma cangaceira já falecida, chamada Sérgia, mas era conhecida no mundo cangaço como Dada. Foi esposa do cangaceiro Corisco. Era um dos cangaceiros que tinha uma aparência mais clara e tinha um cabelo ruivo. Isso, digamos assim, o marcou bastante. Quando eu citei o exemplo dessa neta de cangaceira, foi com o propósito de mostrar que muitas pessoas vivem a vida toda, morrem, sem que ninguém saiba algo de relevante que ela fez durante sua existência. Nem sequer sabe se existiu. Morre no mais perfeito anonimato. Eu, particularmente, acho isso triste. Acho muito triste. Sinto-me muito triste pelas mortes durante a Primeira, a Segunda Guerra Mundial. Tanta gente morreu por nada, sem ter nada a ver com as pessoas que desencadearam essas guerras. Pessoas que morreram na mão desses cangaceiros aqui no Brasil e na mão da polícia da época, que era chamada de volante. Ora, tantas pessoas existem inúmeras pessoas sobreviventes de guerra, sobreviventes de massacres, sobreviventes de lutas entre cangaceiros e volantes policiais do Estado, que, com o fim do cangaço, após o Estado matar Lampião em 1938, na Grota de Angicos, em Sergipe, os sobreviventes e seus descendentes espalhados se intocaram, se esconderam. E por que se esconderam? Vergonha foi o primeiro motivo. Eles sentiam muita vergonha depois de se darem conta do mal que eles fizeram. Outros se esconderam com medo de serem presos, mesmo o Estado brasileiro tendo, durante o governo de Getúlio Vargas, anistiado todos eles que se entregaram voluntariamente às autoridades. Alguns cumpriram penas e foram soltos, como o cangaceiro mais jovem chamado Volta Seca, que entrou no cangaço, salvo engano, com 12 anos de idade, no sertão. Convém lembrar a vocês que eles viveram no sertão pernambucano, baiano, sergipano, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, pegaram o Ceará e um pedaço do Maranhão. Numa época de secas, fome, falta de absoluta assistência do Estado, não se conhecia vacina, não se conhecia
celular, filmadores, não se conhecia nada. Olhando com os olhos de hoje, a gente os viria como um bando de selvagens. Porque a gente não tinha nada do que a gente tem hoje. Muitos viveram a vida toda no anonimato, morreram, se foram. Só quem conheceu, quem conviveu com eles. Outros se destacaram se tornando clérigos, padres. Outros se destacaram porque eram ricos, fazendeiros, coronéis, e que queriam ampliar seu patrimônio, e graças ao seu patrimônio deixaram muitos registros e um legado para o futuro. Então tem gente hoje cujo bisavô, tataravô já foi fazendeiro, coronel, no sertão e na Mata Norte, na Zona Mata. Rico, poderoso da época. Outros foram e faliram e deixaram um legado. Em Recife, temos vastas documentações de muitas dessas pessoas ainda a serem pesquisadas. Voltando à questão da filha de Dadá, que eu postei para vocês. A intenção era isso que eu gostaria que vocês tivessem entendido, mas creio que não fui compreendido. Eu citei como um exemplo de alguém que tinha motivos plausíveis, motivos assim compreensíveis para se manter calado, escondido. Nunca se envolveu em crime algum. Nunca se envolveu com as coisas ruins que seus pais fizeram. Sobreviveram a isso. Mas seus pais foram cangaceiros. Então, a intenção era mostrar para vocês que, mesmo a pessoa tendo tido um parente assim, ou tido um passado não tão brilhante, não tão bonito, até um passado criminoso, uns tropeções que deu na vida, ou que fizeram besteira, qualquer coisa, não importa. Merece ser registrado. Mas registrado para quê? Para se preservar a memória, exemplos do que não se deve fazer, ou, melhor ainda, compreensão do porquê fizeram o que fizeram. Sem pesquisa, sem esses exemplos, muitas pessoas não se sentem encorajadas em narrar nada, porque tem medo, tem vergonha. Tem gente que não fala de si mesmo, não narra a sua própria história, porque tem vergonha de si mesmo. Não gosta de si próprio, ou tem vergonha de si mesmo. Tem gente que se acha feio, feia, aleijado, pouco inteligente, ou que, eu não tenho nada importante para contar. Na minha pesquisa aqui em Rondônia, quando eu pesquisei a primeira igreja batista de Porto Velho, o título da minha pesquisa, que um dia vai virar livro, é A Inserção do Protestantismo Batista em Porto Velho e sua presença e atuação, entre 1921 a 1930. Levou 6 anos de pesquisa em arquivos de dentro da primeira igreja batista, em conversas com irmãos antigos, mais velhos. E não tive a sorte de contar com a colaboração de todos. Muito pelo contrário. Eu tive o azar de contar com o impedimento de muitos que não queriam cooperar. E eu não podia forçar, como profissional da história, eu não posso forçar ninguém a falar o que não quer. Eu respeitei todos. Uma das pessoas antigas e históricas da igreja, que encontrei vários registros falando dela, fotos onde ela aparece, ela disse na minha cara: eu não tenho passado. Depois de outra coisa, eu não tenho lembrança de nada.
E por fim disse, eu não quero contar nada. Respeitei. Fazer o quê? Fazer o quê? Continuei a pesquisa, fui procurar em outros lugares, outras pessoas. Então, para quem está me ouvindo, quando eu posto alguma coisa, quando eu envio, é como uma forma de incentivo, é como um exemplo. Eu poderia ter postado uma narração, uma entrevista que eu tenho, só que a entrevista é de 2 horas de duração, do falecido pastor Darciso Medeiros, que pastoreou inúmeras igrejas batistas no norte do Brasil. Ele era um batista ligado à Convenção Batista Brasileira e atuou junto aos missionários no começo do século XX, lá no interior do Piauí, depois Goiás, Amazonas, Rondônia, Acre e terminou a vida em Brasília. Ele, quando ele conta sobre a vida dele, ele tem uma memória tão brilhante, o pastor Tarcísio, que conseguiu com a memória dele contar a experiência de vida dele por 2 horas e alguns minutos a mais. E eu orientei o entrevistador daqui, de longe, direitinho. Eu pedi para o colega que foi entrevistá-lo, que eu pedi ajuda, eu disse para ele o seguinte, não faça pergunta alguma, faça apenas um pedido. Por gentileza, pastor Tarcísio, o senhor poderia narrar, contar para mim sua experiência de vida? Só isso. E eu já falei sobre isso para vocês que estão me ouvindo. É a única coisa que eu quero. Por favor, conta para mim sua história de vida. O meu colega historiador assim agiu. E deu 2 horas e poucos minutos de áudio. Rico. Eu nunca imaginei que um idoso da idade dele tinha uma memória tão boa. Ele já fazia anos, mais de 50 anos, que não pisava em Rondônia. Mas nem por isso esqueceu da passagem dele pela primeira igreja batista de Porto Velho. O ministério dele aqui. Fora os documentos que eu tenho, escritos à mão por ele. A passagem dele nos anos dos idos de 1960. O pastor Darciso Medeiros fez muito pela causa missionária dos batistas brasileiros aqui em Rondônia. Trabalhou muito para a denominação. Foi um líder reconhecido e respeitado. E contou todas as dificuldades que ele passou. Passou até fome. Contou, durante a fala dele, ele cita a história de outras pessoas, de missionários que morreram ao pegar o avião explodir. É fantástico. Eu só não vou poder usar no meu livro, porque eu, ao mandar o documento pedindo autorização dele para ele permitir que eu publicasse, ele telefonou para alguns líderes de alguma igreja, pedindo referências minhas, não gostou do que ouviu, e ele, de forma amigável, disse que não autorizaria. Eu respeitei. Fazer o quê? Publicar a entrevista dele sem a autorização dele ou de um parente dele não tem valor histórico. Não, o que ele disse e que foi transcrito não é documento histórico. Só vira documento histórico com autorização da pessoa que narrou. E repare, eu de longe dei todas as dicas para o meu colega de como se comportar. E eu aqui estou de longe dando dicas para as
meninas, para as pessoas com quem eu estou lidando agora, que têm interesse em preservar, em deixar um legado, uma memória para seus filhos, para seus primos, para a sociedade. Fazer o mesmo. Então, quando eu coloquei como exemplo o depoimento, a fala, a narrativa da filha do cangaceiro Curisco e da cangaceira Dadá, foi para mostrar para vocês que até pessoas que a gente julga pecadora, pessoas ruins, pessoas que ainda não deveria lembrar nunca, jogar na lata do lixo do esquecimento, até eles têm histórias. Tudo tem história. E é a única coisa que eu estou buscando. E o que me motiva é o meu pai, é a memória do meu pai. Não é nem a memória da minha mãe. Mesmo que eu venha receber mais pelo Estado ou melhorar economicamente minha situação, eu não sei se eu teria tempo de vida e condições de ir atrás das documentações ou testemunhos a respeito da minha mãe. Porque entre minha mãe e meu pai deixou mais registros do que minha mãe. Meu pai deixou mais rastros enquanto ele caminhava do que minha mãe. Dona Edith faleceu como integrante da Assembleia de Deus, lá do setor, que eu não sei o número, lá do Cabo Santo Agostinho, em Seadra de Corais. Dona Edith era uma católica fundamentalista, radical. Depois se tornou uma batista muito mais radical ainda. E terminou a vida como uma pentecostal ultraconservadora, mais radical do que quando ela foi católica e quando ela foi batista. O velório foi pentecostal, tudo foi dentro da bolha pentecostal, foi feito dentro dos conformes pentecostais. E ela, enquanto viveu, cultivava a ideia de que o passado ficou para trás. Não. Ficou para trás para ela. Fica para trás para quem tem medo. Para quem não entende o passado. Para quem não entende o valor da história. A história tem valor. A história tem sua importância. É muito triste. Pare para pensar. Quantas crianças existem por aí abandonadas, que são adotadas e delas são escondido o passado dela. Para pensar o sofrimento que é quando ela desconfia que foi adotada ou pergunta quem é teu pai e tua mãe, ela não sabe. Ela quer saber e ninguém conta. Porque quando ela vai perguntar, a pessoa diz assim, não interessa, o passado não tem importância, você tem que olhar para frente, você tem que olhar para Jesus. A questão aqui não é Jesus. Essa conversa tem nada a ver com Jesus, com religião, não. Tem a ver com a experiência de vida. Cada integrante da família Peixoto tem sua escolha religiosa. Tem seu time de futebol preferido. Tem seu gosto próprio. Seu divertimento próprio. Nesse pouco tempo que eu tenho já de pesquisa, já sei que tem Peixoto que é testemunho de Jeová, tem Peixoto que é ateu,
Tem Peixoto que é da Assembleia de Deus, tem Peixoto que é batista, tem Peixoto que não é porra nenhuma, tem Peixoto que é homossexual. Ou seja, tem uma míriade, uma variedade. Tem Peixoto canalha, tem Peixoto honesto. Mas só teremos essa história explicadinha se quem está me ouvindo ajudar este Peixoto aqui, que é graduado em História. Sou pobre, não sou rico não. Não sou, deixei de ser religioso faz anos. Não tenho compromisso religioso nem político com ninguém. Não tenho nem sequer time de futebol. Tem Peixoto que torce pelo Náutico. Tem Peixoto que torce pelo Santa Cruz. Meu pai era torcedor fanático do Santa Cruz. A coisa que eu mais gostaria que tivesse acontecido é que ele vivesse 100 anos. Se pai tivesse vivido 100 anos, eu não estaria precisando aborrecer ninguém. Eu perguntaria diretamente para ele. Não perguntei antes, porque eu não tinha formação educacional adequada. Quando eu vim a ter, ele infelizmente nos deixou. Agora eu dependo da boa vontade dos primos, das primas, das pessoas que tenha tido alguma consideração e respeito ao meu pai. Eu não digo nem a minha mãe, ao meu pai. É pelo bem da memória dele. Quero conhecer as narrativas de história dos primos e primas para chegar a ele, para poder compreender ele. Ele é o eixo e transformar num livro. Mas parece que não estou conseguindo me fazer entender. Parece que estou sendo chato para um bocado de gente, mas eu não vou insistir não. Eu prometo que eu não vou... se eu perceber que eu estou aborrecendo, que eu estou incomodando, eu paro. Eu pego minha listinha em risco. Não procuro mais, não ligo, não falo. Esqueço. Prefiro o esquecimento que aborrecer alguma pessoa. Ou seguir por outros caminhos. Mas saibam o seguinte: apesar dos meus problemas de saúde, dos meus problemas pessoais, eu amo a história. E quando boto na cabeça de fazer uma pesquisa, eu vou até o fim. Eu não desisto fácil. Eu respeito as pessoas. Eu não vou forçar ninguém a falar o que não quer. Então, toda essa minha fala é destinada às pessoas que dão importância à história. Se alguma das pessoas com quem eu estou dialogando não dá importância alguma, é só dizer, porque eu não volto mais a perturbar com a minha fala ou com o meu contato. Não quero incomodar ninguém. Vou continuar meu trabalho, com ou sem vocês. Mas vou continuar. Eu espero ter sido claro na minha fala. Eu desejo só o melhor para todos vocês. Muitas do que eu tenho entrado em contato, eu estou gostando muito. Estou gostando de verdade mesmo. Pelo grande coração que está demonstrando, pela abertura, pela confiança que estão depositando em mim. E agradeço muito. Agradeço muito. Tenho um agradecimento especial à prima Rose, que me recebeu tão bem na loja dela, que ela herdou do pai. Terá sempre meu respeito e minha gratidão. E a Andréia. Mas o resto eu me agradeço. Espero um dia reencontrar e dar um grande abraço. Vou parar por aqui. Tchau.